Fala galera, dando início à entrevista com o nosso presbítero Edivan. Ele vai contar um pouquinho do início da sua caminhada e como foi que surgiu a ideia dele estar fazendo esse meio de evangelização através da internet. Presbítero, conta pra gente quanto tempo que o senhor tem de caminhada e o que levou o senhor a sair do catolicismo para o cristianismo. Glórias a Deus. Primeiramente quero agradecer a Deus por esse momento e pedir para que o Espírito Santo venha nos ajudar para que nós possamos compartilhar um pouco da nossa história com aquele que nos segue, no canal Pr. Silva. E eu creio que vai ser um bate-papo. Eu creio que muitos estão curiosos para saber e a partir de hoje vai saber um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória e da nossa caminhada. Então, conta pra gente como é que foi esse negócio de sair do catolicismo, do início da sua caminhada com o Senhor. Como é que foi? Conta pra gente. Na verdade, a gente, da onde eu vim do lugar, a gente fala que é católico, mas um católico que na realidade nunca conheceu um padre. Já vem por causa da família, por causa do avô, da avó, da mãe, do pai. Aí vem crescendo e falando que é católico, mas na verdade não é nada, porque o católico ele tem regra a cumprir dentro do catolicismo. E no meu caso, eu não praticava nada, não ia numa missa, não ia nada, só falava que era católico. E como é que foi esse jogo de o senhor começar a conhecer o Senhor que deu início à sua caminhada com Cristo? O início da minha caminhada com Cristo tem aí 14 anos. Eu comprei um terreno, e fui ver esse terreno mais um rapaz. E à noite eu mais ele estava olhando que tinha um material na frente desse terreno. E nós olhando ali do lado tinha uma igreja evangélica. Não existe ela mais. Aí o que acontece? Nós ali colocando aquele material, olhando o terreno, tudo certinho, e começou o culto. E nesse começo desse culto, eu falei pro rapaz, eu vou entrar nessa igreja para me ver. E ele falou, não, vamos não, cara, vamos não, eu digo, vou. E a partir daquele dia que eu entrei naquela igreja, até hoje, estou no mesmo ministério. Graças a Deus. Às vezes a gente não entende qual é o propósito de algumas coisas, mas foi para comprar um terreno e deu ali o início do encontro com o Senhor. São 14 anos é uma vida. E eu gostaria que o Senhor contasse pra gente, para quem assiste, qual foi a sua maior experiência nesses 14 anos, a sua maior experiência com Deus. Para falar assim da maior experiência, não tem como a gente falar, porque Deus, ele é o tudo. Deus, ele pode todas as coisas, mas para a gente alcançar os nossos objetivos dentro do cristianismo, quando a gente aceita Jesus Cristo como o nosso único Salvador, é mil maravilhas dentro do cristianismo. Mas quando passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e assim vai passando o tempo, aí você vai entendendo de fato o que é o cristianismo. E você só vai viver o cristianismo e as bênçãos de Deus e ter experiência com Deus quando você começa a entender o propósito, quando você começa de fato conhecer o próprio Jesus, não ouvir falar. Porque quando a gente é novo dentro do cristianismo, tudo é motivo da gente se alegrar, da gente dar glória. Se tiver chovendo, a gente vai para o culto. Se tiver sol, a gente vai para o culto. Não importa o que está acontecendo. E muitas das vezes, no meio desse período, aquela vontade de ir para o culto, muitas das vezes
a gente nem sabe o que é que está sendo ministrado. Muitas das vezes sai daquele culto, não entendeu o que foi ministrado, mas porém sai alegre, sai cheio do Espírito Santo. E isso é algumas experiências dentro do cristianismo que a gente vai aprendendo a passar do tempo. Por exemplo, você só tem intimidade com Jesus quando você começa a conhecer Jesus. Se você não conhece a Jesus, não tem como você ter intimidade com Jesus. Isso muitas das vezes tem pessoas iludidas que está dentro da igreja, mas porém está longe de Deus. Mas quando você começa a entender quem é Deus, quem é Jesus e o Espírito Santo e quais são as funções a qual eles têm para trabalhar sobre as nossas vidas, aí as coisas ficam mais fáceis e a gente começa a viver algo novo da parte de Deus. E a gente vê através do canal, né, que o Senhor tem na internet, falando para o povo, postando vídeo todos os dias, dando palavra de ânimo, de consolo. E eu queria que o Senhor contasse para a gente qual que é o segredo que o Senhor manteve de pé o mesmo vigor e a mesma empolgação desses 14 anos até aqui. Não foi fácil e nem é fácil. A pessoa que serve a Deus e diz que é fácil, que é mil maravilhas servir a Deus, ela está mentindo e ela ainda não conhece Deus. Porque servir a Deus é muito difícil. Por exemplo, o cidadão ele tem que renunciar às coisas a qual ele fazia e praticava para começar a agradar a Jesus, ao Espírito Santo. E para você agradar o Espírito Santo, muitas das vezes você tem que renunciar àquilo que você gosta. Como no meu caso, eu renunciei muitas coisas, perdi muitas amizades, mas louvo a Deus porque até aqui o Senhor tem me sustentado. E o segredo de permanecer, como você perguntou qual é o segredo de permanecer na presença de Deus é olhar para Deus, é olhar para as coisas de Deus e seguir o foco, o rumo certo. O caminho é estreito, é apertado, mas é esse caminho que vai nos levar à salvação, porque o caminho largo, espaçoso, é o caminho que muitas pessoas estão se perdendo no meio do embaraço. E o segredo é viver na presença de Deus, confiar em Deus, buscar em Deus, ter intimidade com Deus e fazer a obra de Deus. Aproveitando esse espaço, eu também queria que o Senhor falasse para a gente, né, que podemos falar que o Senhor é alguém que nasceu na igreja de 14 anos atrás, hoje é um tempo novo, as coisas são novas, algumas igrejas até se adaptaram ao novo tempo, e eu gostaria que o Senhor deixasse para as pessoas que assistem, um jovem que está começando a caminhada com Deus agora, qual é um exemplo que o Senhor dá para ele para começar uma caminhada e não perder o foco, que é o Senhor Jesus Cristo? Hoje, para começar uma caminhada e não perder o foco, é como eu falei, é olhar para Jesus, entender que Jesus ele é o Salvador. Se você for viver focado na igreja que é cheia, igreja cheia é uma bênção, louvado seja Deus. Mas uma igreja, por pequenininha que ela seja, mas que tenha a palavra de Deus, que tenha pessoas que seja instruída para instruir a outras pessoas para o reino, isso é um fato. Essa pessoa ela está no caminho certo. E para ela permanecer nesse caminho, ela não tem que olhar para ninguém como espelho e como exemplo. Ela tem que olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o caminho. Jesus Cristo, ele é a verdade. E Jesus Cristo, ele é a vida. Tem muito desengrejado nos dias de hoje, porque não entendeu o recado, não entendeu o chamado dele. Assumiu posição que não era para assumir, e pelo calor da empolgação, e não entendeu que a gente, para servir a Jesus, tem que passar por uma peneira, porque tem a
diferença daqueles que têm o desejo de fazer a obra e daquele que tem o chamado de Deus para executar aquela obra. Quando você tem a vontade de fazer as coisas para Deus, amém, tudo bem. Mas quando você tem o chamado é diferente, porque o desejo, a paixão, ela acaba. E o chamado, quando é de Deus, não tem quem pare um escolhido, uma escolhida de Deus. Não vai ser o lugar, não vai ser o tempo, não vai ser as pessoas que vão te dominar, mas o próprio Espírito Santo. É Ele que te capacita todos os dias para quê? Para você executar aquele chamado a qual Ele colocou dentro de você. E o segredo hoje para os jovens, a qual estão na caminhada, muitos jovens ministrando, muitos jovens louvando, muitos jovens são músicos, o segredo é eles não se empolgar demais e perder o foco que é Jesus. É olhar para Jesus e manter o foco em Jesus e saber que Ele está naquele ambiente não para agradar as pessoas, não para agradar A e B, mas para fazer a vontade de Jesus Cristo. E é isso aí, galera, deixando encerrando aqui mais um bate-papo e deixando boa notícia para você. Vem novidade por aí nesse canal e que Deus abençoe. Curte e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir algo da parte de Deus. Agradeço a todos vocês por esse pequeno espaço a qual falei um pouco da minha caminhada. A você que é inscrito no canal, que Deus te abençoe. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, que sempre vamos estar com palestra aí, tanto com o pastor, com o diácono, com o presbítero. Vamos sempre estar aí colocando conteúdo da parte de Deus, e você vai crescer na fé junto com a gente. Fica com Deus e muito obrigado.